Miguelim, eu vou ensinar o que agorinha eu sei demais. É que a gente pode ficar sempre alegre. Alegre mesmo com toda coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve de poder então ficar mais alegre por dentro. Esse é o verso em prosa, Campo Geral. Então, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um verso em prosa e hoje nós vamos continuar falando mais sobre Guimarães Rosa, dessa obra chamada Campo Geral, conhecida também como a história de Miguelim. Campo Geral foi publicada em 1956, na famosa obra Corpo de Baile, e foi dividido entre Manuelzão e Miguelim, a história Campo Geral e uma história de amor. Como a gente já comentou no nosso vídeo sobre Grande Sertão Veredas, é importante a gente estar atento a questões relacionadas à linguagem de Guimarães Rosa, né? E nesse momento aparece uma das temáticas recorrentes desse autor, que é a questão da infância. Campo Geral traz um pouco da história de Miguelim, das experiências de Miguelim, numa cidade chamada Mutum, né, ou nos Campos Gerais, dessa região que não é muito clara em que lugar, né, em que espaço geográfico se passa essa narrativa. Eu gostaria de comentar com vocês alguns aspectos interessantes ou importantes para essa compreensão dessa obra. A primeira coisa é a questão da linguagem. Todo leitor de Guimarães Rosa, ou aquele que tem o primeiro contato com o texto de Guimarães Rosa, sempre tem esse estranhamento inicial. E uma frase que eu escutei certa vez é que Guimarães Rosa trata da linguagem nesse estado nascente, nesse estado gasoso, nesse estado livre, né? É como se Guimarães Rosa pegasse a linguagem nos seus primórdios, né? No nascimento da linguagem. Guimarães Rosa é um conhecedor de aproximadamente 19 línguas diferentes. Então, a gente observa como que o texto dele vai fazendo todas essas misturas, transformações, construções inusitadas para falar de coisas muito simples, né? Como mesmo já foi dito, trabalhando com o sertão, com esse mundo natural de pedras, flores, pássaros, animais, né, do vento, das árvores, como que ele consegue, através dessa linguagem, dessas construções, retratar muito desse espaço. Outro aspecto importante dos textos de Guimarães Rosa, e que também vão aparecer em Campo Geral, é sempre essa relação entre o mundo hiperletrado e o mundo do iletrado, né? O mundo sertanejo, o mundo afastado. Guimarães Rosa, nascido em Cordisburgo, né, formado em medicina, foi um grande diplomata, conhecedor de vários idiomas, um homem que lia muito, né, um homem muito erudito, muito culto, mas que vai retratar nas suas narrativas sempre esse espaço do iletrado, né, do interior, do homem modesto, do homem simples, e sempre trabalhando com temáticas que são universalizantes, trabalhando com coisas que nos tocam. Guimarães Rosa, ele considera que Goethe é alguém que fala do sertão, que Dostoiévski é alguém que fala do sertão, porque o sertão somos nós, o sertão são os nossos dilemas, as nossas vivências, aquilo que nos torna humanos em essência. E Campo Geral, ele vai trazer essa visão de uma criança, a temática da infância, que é algo recorrente dentro dos textos de Guimarães Rosa, falando um pouco sobre o mundo sensível, o mundo inefável, o mundo inexplicável dessa criança nas suas vivências, mas também um mundo um pouco triste, né? um pouco turbulento, e no qual Miguelim vai estar inserido aí a partir de muitos conflitos, né? Principalmente do seu seio familiar. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, juntamente com as nossas integrantes, as nossas amigas aí, um pouco mais sobre Campo Geral. Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, isso é muito importante para que a gente possa continuar dando prosseguimento a esse projeto, a esse trabalho de leituras e discussões de outras obras. E também nossa rede social, que é o Instagram, no qual a gente tem a possibilidade de continuar dando prosseguimento a essa conversa, trazendo outras curiosidades, outros assuntos, né, relacionados ao mundo da literatura que fazem relação direta ou indireta com as nossas conversas aqui no YouTube. E eu passo aí
a palavra para Raquel, para que comente um pouco sobre essa estrutura familiar, né? Essa constelação familiar que é um pouco problemática em Campo Geral. Olá, pessoal! Então, antes de começar a falar um pouquinho sobre a estruturação dessa família, eu queria comentar duas coisas. A primeira, eu comecei uma leitura de Campo Geral de uma forma, e aí o Eduardo trouxe em uma conversa uma afetividade. E aí, como que mudou essa leitura? Essa leitura começou a estar mais próxima, despertou um amor até então que eu não tinha tido, e um carinho especial por esse Miguelinho e pelo Dito. E eu acho que o afastamento que eu tive no início é por conta da linguagem do Guimarães Rosa. Não é uma linguagem fácil. Ler Guimarães Rosa requer muito trabalho, né? Requer muita determinação. E engraçado que o próprio Guimarães Rosa, quando ele fala da linguagem, em uma entrevista que ele concedeu por Günther, em Genova, em 1965, ele falou o seguinte: a linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade, não vive. E como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também deve evoluir constantemente. Então, é bem isso, né? A linguagem deve sempre evoluir, ele mostra isso nos seus textos. Tudo está lá de forma proposital. Até a própria ideia do texto do Guimarães Rosa não é separado por capítulos, né? Enfim, está tudo certinho, a forma, os pontos, é tudo pensado. Dito isso, trazendo um pouco sobre a questão familiar, nós estamos diante de uma família que é um pouco desestruturada. E é uma família sertaneja. As formas de amor são demonstradas um pouco de forma diferente. Primeiro que aqui, gente, nós temos a visão do Miguelinho. E o que aparenta é o seguinte, que o Miguelinho, ele não era filho do pai dele, parece que era filho do irmão do pai. É algo que a gente não sabe, ficou subentendido. E se isso acontece, é claro que para a constelação familiar, todo mundo tem o seu lugar e, principalmente, aquele que deu a luz, né, o pai biológico, ele tem uma importância na vida. E se você exclui ele, isso gera alguns conflitos, alguns emaranhamentos. Então, assim, claro que aqui são suposições, não pode, né, é um texto, é uma ficção, a gente não pode tratar como verdade absoluta, mas pode ser, né? Até porque é muito estranho o relacionamento do pai do Miguelinho. E de outra forma, o Miguelinho é muito próximo do tio. Ele vê o tio como, nossa, o meu tio me ama, enfim, algo muito bom. E uma coisa interessante é o seguinte, a forma de mostrar o amor. Ali, no pai do Miguelinho, né, o que a gente tem? A gente tem um pai que ele demonstra amor com muita violência, ele é muito ríspido, ele não é um pai de dar abraço. Aí você fala assim, nossa senhora, meu Deus, o que é isso? Mas aí a gente tem que se perguntar, como que ele recebeu o amor do pai, né? Como que ele recebeu? Ele recebeu essa afetividade? Às vezes a gente está numa situação que não tem isso, né? São outras maneiras de amar e isso é passado. Você não pode cobrar do outro aquilo que o outro não teve, né? Então, isso é também uma coisa interessante a se fazer. Tanto é que isso na constelação é muito interessante, gente. A mãe sempre é mais afetiva, né? É aquela energia mais interna de abraçar. Isso a mãe fica muito clara. Sempre o Miguelinho com esse contato com a mãe e o pai é para fora, né? Quando o Dito, alerta de spoiler, né? Acontece algo com o Dito, e aí passa um tempo, o Miguelinho fica muito triste, ele tem que... O pai não entende, tem que acordar para a vida, e aí essa energia forte que está relacionada ao pai, vamos para frente, né? Esse negócio de ficar chorando não é coisa de homem não, sabe? Então, tem isso. São algumas questões que a gente pode trazer, né, gente? Lembrando que é uma obra de ficção, aqui a gente não está constelando ninguém, mas, sim, por fato de ter uma família um pouco desestruturada,
desestruturadas, sim, vão gerar vários reflexos. Até o final do texto, um pouco trágico, né? Alguns acontecimentos, e que você fala que é fruto, né, de cada um não pertencer, de cada um estar no seu lugar, da forma como demonstra amor, isso sim geram reflexos. E aí, Flávia, conta um pouco também sobre essa inocência desse Miguelinho para explicar, né, essas adversidades da vida. Bom, vou falar de alguns aspectos, então, da personalidade do Miguelinho, que a gente consegue traçar mais ou menos o perfil que nos é narrado. Afinal, o livro é todo sobre o olhar dele, através do olhar dele. O primeiro aspecto é um aspecto de carência. Ele é uma criança mais afetiva, mais sensível, e que tem a necessidade de afeto, inclusive físico, de palavras de afirmação, precisa dessa cumplicidade no olhar, das conversas diárias, de entender o posicionamento do outro. Então, é alguém que está sempre buscando saber o que as pessoas que são referência para ele, e aí, em especial aqui, a mãe e o Dito, que era o irmão preferido dele, ele precisava de saber da opinião dessas pessoas e aquilo tinha um peso muito grande para ele. Então, esse é o primeiro aspecto de carência. O segundo que é importante é o olhar inocente do Miguelinho em relação à vida. Tanto a inocência quanto aos conflitos que acontecia na casa e também uma inocência em relação aos aspectos negativos da personalidade dos outros personagens. Tem um momento que o Miguelinho, apesar de sentir raiva do pai, se esforça a amá-lo, ou o ama apesar de sentir raiva, e ele também enxerga com muita inocência a relação de outras pessoas que de repente têm um relacionamento amoroso, e ele não percebe isso, apesar de ser uma criança com idade apropriada para já conseguir perceber isso. E aí eu entro num terceiro aspecto, que é a relação com os irmãos. Ele é sempre comparado. A gente vê que os irmãos, principalmente as meninas, também zoam bastante ele, brincam bastante com ele, o rotulam como bobo demais, como alguém que sabe pouco das coisas, mas justamente porque ele tinha um olhar mais inocente em relação à vida, ele tinha um olhar mais focado aos sentimentos, sabe? Pouco focado às situações. E aí ele se inspirava nesse aspecto no Dito. Então, era um irmão que tinha um afeto muito grande, eles tinham um carinho, uma cumplicidade mútua muito legal, e ele se inspirava no Dito nesse sentido de que o Dito era um menino perspicaz. Ele sabia das conversas de adulto, ele estava atento aos acontecimentos ali do local, ele queria saber sobre os animais, ele sabia conversar muito bem com os adultos, e o Miguelinho admirava esse aspecto. Tem, inclusive, uma passagem que ele descreve o Dito, eu gostaria de ler, que mostra justamente esse ponto. Fala assim: e disse que o Dito falava com cada pessoa como se ela fosse uma, diferente, mas que gostava de todas, como se todas fossem iguais. E aí a gente vê essa sabedoria do Dito e também, talvez, essa sintonia, né? O Miguelinho encontrou no Dito essa fraqueza, digamos assim, e o Dito, com todo o afeto, com toda a maturidade, abraça o Miguelinho da forma com que ele precisa. Bom, isso tudo também tem muita influência no lugar, né? Como é que era esse lugar, como é que era a situação dessa casa. E aí eu convido a Bárbara para falar um pouco mais sobre isso. Gente, eu começo minha fala compartilhando com vocês o mesmo que a Raquel disse com relação à leitura, a dificuldade da leitura e o quanto essa chave virou a partir de um diálogo com o Eduardo. Então, o Eduardo, assim como ele disse lá no vídeo sobre Grande Sertão Veredas, o Eduardo, para mim, ele continua me pegando pela mão para que eu desvende Guimarães Rosa. E em relação a esse livro, o que nós percebemos é o seguinte: pelo menos na minha leitura, existe uma escassez afetiva, que a Flávia já começou a falar, em relação, sobretudo, do Miguelinho, que é quem a gente vê com lupa. O Miguelinho é quem nós conhecemos de forma mais detida. Uma passagem que eu acho interessante, que demonstra
essa carência afetiva de forma muito significativa é quando Miguelin vai espiar uma senhora chamada Mãe Tina, e que as pessoas achavam que ela era meio feiticeira, e ele diz que em determinado momento ela o pegou no colo, e que ele ficaria no colo dela. Aquele momento, dá para perceber o quanto ele precisava desse toque, desse afago, desse aconchego, e que ele não tinha em sua casa. Não tinha porque seu pai, ele era bastante violento, não só com o Miguelin, com os outros integrantes da família ele era violento, mas com o Miguelin parecia que essa violência era mais acentuada. Ele não tinha esse afeto em relação às outras irmãs, né? O Tomezinho bem pequenininho também não dava para saber. Então, a referência afetiva dele entre os irmãos era o Dito, era uma referência afetiva de admiração, de porto seguro. A avó, e acaba fazendo com que o nosso imaginário seja povoado de ideias de afetividade, tão pouco era afetiva com o Miguelinho. A avó era também um tanto embrutecida. A mãe também era sua referência afetiva, porque a mãe, sim, dava atenção para ele. Acho que essa ideia da atenção que a mãe dava, conversava com ele, que é algo que os outros adultos, as outras pessoas ali não se dedicavam. E talvez essa ideia do adultério e da mãe ter se envolvido com o tio, e então eles seriam os pais biológicos do Miguelin, vem através também da escuta atenta do tio. Ele tinha uma admiração muito grande pelo tio, ao ponto de se comprometer com o tio, comprometer-se com a amizade que eles tinham. Esse tio, ele é responsável, inclusive, por fazer com que Miguelino, logo no início da narrativa, rompa com as montanhas do Mutum, as montanhas que deixava todo mundo ali muito enfurnado no seu próprio umbigo, na sua vidinha, tá? Miguelin vai sair com o tio para ser crismado. Esse é um evento que é muito importante, porque Miguelin, diferentemente da maioria das pessoas ali, não havia ultrapassado as fronteiras do Mutum. E então ele ultrapassa essas fronteiras e ele vem com uma bagagem que o persegue ao longo do texto, de forma que nós temos um ciclo. Mutum é ou não um lugar bonito? O sertão é ou não aquilo que nos completa? E então o Miguelin, ele volta para casa e nós somos apresentados a uma família que tem muita escassez material. Os meninos andam descalço, e o fato deles andarem descalço é um dos porquês, talvez, de nós termos uma tragédia. O menino que descalço acaba cortando o pé. Nós temos também a questão da escassez ali, porque nós vemos até a comparação com outras crianças, e um em especial que o Miguelin nos diz que era pobre, tão pobre que quase não tinha roupas, só os remendos. Então nós temos um cenário que, apesar de ser muito exuberante em termos de beleza, afinal nós somos apresentados para matas, animais, nós temos várias descrições que nos dizem que esse lugar não era um lugar árido, não era ser tão árido. Eles têm muitos legumes ali, têm criações, mas ainda assim faltam faltam recursos materiais, falta afetividade. E essas questões, elas até não são, pelo menos a partir do olhar do Miguelin, elas não são tão relevantes, sabe? Eu acho que a minha leitura não é a leitura de um menino que se ressente do que ele não tem, em termos materiais. Isso passa como pano de fundo. E talvez essa seja a razão pela qual nós percebemos ao final da narrativa que Miguelin não está preocupado com as coisas macro.
ele está enxergando as coisas em sua simplicidade, em sua singeleza. Um olhar que muitas vezes nós não temos, porque é um olhar de quem precisa enxergar as ações com suas consequências de forma mais ampla. Miguelinho não, ele estava preocupado com o detalhe. Ele estava preocupado com as cores das vacas, com o canto do pássaro, com o caminho que era mais ou menos curto de onde o pai estava trabalhando na roça. E por que tudo isso? Porque Miguelinho tinha olhos de inocência e olhos míopes. E tudo isso acaba tendo uma reviravolta quando ele coloca os óculos. Um médico chegado na cidade apresenta para ele uma nova oportunidade de ver o mundo, que apenas é o desfecho de uma série de eventos que vão fazendo com que esse menino acabe amadurecendo a fórceps. Se é que amadurecer é algo que nos torna melhores, não é? Então, esses foram apenas alguns dos pontos da obra que nos chamam a atenção. Essa é uma análise bem afetiva também desta obra. Mas nós vamos fazer a análise técnica lá no Instagram. E por isso eu já convido vocês a nos acompanharem também no @Verso em Prosa Literatura, assim como trazer as suas impressões aqui nos comentários. Esse foi o Verso em Prosa de hoje. É preciso ser feliz, apesar de tudo, não é? Miguelinho deixa essa lição. Um grande beijo para vocês e até mais.